Boa noite, sejam muito bem-vindos a esse aulão de oratória. Hoje nós vamos falar muito sobre comunicação. Nesses 4 dias aí que nós vamos ficar juntos, nós vamos falar sobre comunicação, sobre como perder o medo de falar em público, por que que existe esse medo de falar em público, na verdade, né? Porque é uma coisa que é comum. Todo mundo pensa que não, que falar em público é, ai meu Deus do céu, e agora? Falar em público é complicado, eu morro de medo. Não, não precisa ficar com tanto medo assim, porque nós vamos desmistificar tudo isso nessas 4 aulas. Olha lá, pessoal, está ótimo, tudo ótimo, boa noite, está ótimo, tá bom? Ah, então é isso aí, muito bem. Agora sim fiquei mais animado. Então, meu nome é Rodrigo Monsil, eu sou da cidade de Venceslau Braz, no norte do Paraná, longe, né? Você deve ter percebido pro sotaque. Eu vi que eu tenho bastante gente aí lá do norte, do nordeste. Inclusive, coloca aí no chat de onde que você é, coloca aí a sua cidade, o seu estado, pra gente saber aonde que essa live, aonde que o aulão de oratória tá chegando. Então, para você que não conhece, Venceslau Braz fica no norte do Paraná, uma cidadezinha bem pequenininha, e eu viajo o Brasil todo fazendo palestras e treinamentos. Além disso, sou mágico também. Como eu não sei se vai ficar gravado ou não, o que eu peço é que você tenha um papel e uma caneta aí para você anotar. Anotar mesmo. Ah, mas eu posso digitar no celular. Não, não faça isso. Anote. Primeira dica, quando você anota, o seu cérebro grava melhor a informação do que quando você escreve ou quando no celular digita ali ou quando você fala. Então escreva, pratique isso de escrever, fazer as suas anotações, porque lá na frente pode ser que você precise e ligue todos esses pontos aí. Então às vezes no momento você fala assim, ah, que legal, interessante, anota, porque no final das 4 aulas você vai ver que uma coisa complementa a outra. Nossa, Jaguariaíba, Jaguariaíba aqui pertinho, Bahia, olha, saudade da Bahia, já fui lá várias vezes fazer palestra, Santa Catarina também, Paraíba, Minas Gerais, Maranhão, Distrito Federal, Ceará, Irati no Paraná, já fui aí também, já fiz show aí, Pernambuco, Recife, Paraíba, Alagoas, Rio de Janeiro, Maceió, nossa, que beleza, nossa aula vai chegar no Brasil todo e isso é ótimo. Bom, não vamos perder tempo então, já vamos colocar o conteúdo para que a gente possa aproveitar e vou explicar mais ou menos como que vai funcionar aqui o nosso cronograma, a nossa organização. Falei, meu nome é Rodrigo Monsil, eu sou mágico e palestrante já há mais ou menos 13, 14 anos e sempre tive medo de falar em público, sempre fui uma pessoa tímida, que tinha suas dificuldades também, mas eu tinha um sonho, uma vontade de querer ser mágico. Então eu tinha esse desejo de ser mágico e algo me impedia, que era esse medo de falar em público. Então eu entrei para uma escola de circo, comecei a me especializar até que eu comecei a fazer mágica de forma amadora. Hoje eu faço shows no Brasil todo, faço palestras também, palestras motivacionais para escolas, para faculdades, para empresas. Já viajei mais de, acho que uns 18, 16, 18 estados brasileiros com as minhas palestras e com os shows. Então ali na primeira foto vocês podem ver, essa foi uma das turmas do ano passado do workshop de oratória, que é uma extensão desse aulão que vocês estão assistindo aqui, que eu faço de forma presencial para empresas, para faculdades, para apresentação de TCC, para como você se justificar melhor nos seus trabalhos. Então essa foi a última turma desses treinamentos de oratória que eu faço. A segunda foto ali, que eu tô segurando uma maleta, é eu de mágico. Então faço shows de mágica também, sou mágico profissional. Faço mágica desde os 9 anos e há 13 anos que eu sou mágico profissional. Ali embaixo tem uma palestra, são palestras que eu fiz pelo Brasil, palestras shows com mágica. Então, como é palestra show com mágica? Simples, é uma palestra onde eu falo sobre o tema, geralmente segurança no trabalho, liderança, motivação, vendas, porém com mágica. Ou seja, é uma palestra show, que a galera se diverte, dá risada, mas a mágica não é aleatória. Eu uso a mágica para poder passar o meu conteúdo de uma forma mais interessante para todo mundo. Tô vendo aqui que a imagem às vezes fica meio quadriculada, né, gente? Mas calma, calma que vai dar tudo certo. Vamos ter fé aí e vai dar bom, vai dar bom. Fica tranquilo, beleza? Bom, então, esse foi um pouquinho de quem eu sou, não tem tanta importância também quem eu sou, porque o que importa é o que eu vim fazer aqui. E o que eu vim fazer aqui é compartilhar conhecimento. Ah, Rodrigo, mas por que você está fazendo isso? É um conteúdo tão bom, porque se você for ver, um curso de oratória hoje no Brasil custa mais ou menos 600, 700, 800 reais. É caro, realmente é caro. Então por que eu estou oferecendo esse curso de graça? Fala assim, nossa, por que será? Porque nessa pandemia eu percebi que muita gente queria gravar vídeo, muita gente tem vontade de se comunicar, muita gente precisava apresentar trabalhos por vídeo ou presencial também para alguma equipe, líderes com dificuldade. E como as minhas palestras e shows deram uma pausa por causa de toda a pandemia, eu
tive essa ideia de fazer um aulão, pegando todo o conteúdo melhor, pegando só a parte boa, porque não dá para fazer todo o conteúdo aqui que tem sobre oratória e sobre comunicação, e fiz esse aulão. Muita gente estava pedindo, tinha gente que queria que eu fizesse um curso presencial novamente esse ano, mas eu falei, eu não vou fazer por causa da pandemia, é complicado, então eu vou fazer de uma forma online. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem muito. Como que vai funcionar então o aulão? Vamos lá para o nosso cronograma. Hoje é a aula 1, dia 2 de setembro, nós vamos falar sobre a origem do medo de falar em público, de onde que surge esse medo aí, o desbloqueio da ansiedade, como que faz para desbloquear essa ansiedade, porque a maioria dos problemas de falar em público tem a ver com ansiedade. Pessoa que é ansiosa demais, nervosa demais e não consegue controlar isso. Nervosismo e timidez também. Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona essa questão do nervosismo e da timidez na oratória e na comunicação, ok? E no finalzinho temos as nossas perguntas aí. Bom, como eu disse, eu tinha um desejo quando eu era criança. O desejo era de ser mágico. Queria fazer mágica, eu via os mágicos na televisão, achava muito legal e queria ter aquela habilidade de poder fazer coisas aparecerem, desaparecerem, transformarem. E essa vontade, que é uma vontade de praticamente todas as crianças, de como aprender a fazer mágica, eu tinha uma facilidade de descobrir os segredos e realizar aqueles segredos. Então eu tinha essa facilidade. Porém, o desejo de ser mágico, de apresentar, era uma coisa, era aquele sonho de criança quer ser astronauta, médico, jogador de futebol, modelo. Eu tinha esse sonho, eu tinha esse desejo. Porém, eu tinha uma dor. E qual que era a dor? Falar em público. Eu morria de medo de falar em público. Eu era do tipo de pessoa que, para apresentar trabalho, eu precisava encostar na parede, ficar ali segurando, tremendo, gaguejando, não tinha coragem de olhar para as pessoas na hora de uma conversa. Mais de 5 pessoas, para mim, já era um terror eu ter que falar. Achava minha voz horrível, minha voz feia. Quem que acha a voz feia aí? Fala eu. Eu achava minha voz feia e essa dor me incomodava. Porque você quer uma coisa, porém você não pode, porque tem um medo te impedindo. E eu ficava pensando assim, mas pô, por que tem gente que faz? Como que os mágicos conseguem? E eu pensava que falar em público era igual mágica, que era um dom, que a pessoa nascia com aquela predisposição de aprender a fazer a mágica e aprender a falar em público. Não, a pessoa já nasce assim, ela já consegue falar. E eu tive que estudar sozinho, pesquisando, me informando, tudo mais, porque, como eu disse, eu era muito nervoso, muito tímido, e eu não tinha grana suficiente para pagar um curso de oratória, que era caro pra caramba. Então eu fui descobrindo por mim mesmo como eu poderia falar melhor em público. E o que aconteceu? Nessa descoberta, eu percebi que falar em público não é dom. Você acha que falar em público é dom? Tem muita gente que acha que falar em público é dom. Não é. Falar em público é uma habilidade. E se é uma habilidade, pode ser aprendida e pode ser desenvolvida. Então qualquer pessoa pode aprender a falar em público e pode perder esse medo. O que acontece é que lá na nossa infância nós somos bloqueados. Como que acontece esse bloqueio? Você tem lá seus 8, 9 anos, está apresentando o trabalhinho da escola. De repente você fala uma coisa errada ou está com vergonha e alguém dá risada. E o menininho que você achava bonito, a menininha que você gostava, tira sarro de você. E a professora fala que não foi bom e aquilo causa um sentimento de falar em público não é legal. As pessoas riem da gente, as pessoas dão risada e eu não gosto disso. Então, quando a gente cresce, aquele sentimento de criança vai se aflorando e vai se confirmando. Falar em público não é bom, eu não consigo, eu não tenho dom, eu não tenho jeito. E quando você vê, você está morrendo de medo de falar em público. São traumas que nós trazemos lá de trás. Então, a origem do medo vem da nossa cabeça. De sentimentos ou de medos que nós tivemos e que a gente transforma isso numa realidade que na verdade não é tão real assim. Já que eu tinha o desejo, tinha essa dor de medo de falar em público, eu tinha que encarar um desafio. Nossa vida é feita de desafios. E qual foi o desafio? Me tornar um mágico e conseguir falar em público. Como que eu comecei a fazer isso? Aos 17 anos eu entrei num projeto social que tem aqui na minha cidade, que se chamava Casa do Palhaço, que é uma escola de circo e teatro, onde a criançada aprendia a fazer toda a arte do circo, do teatro, e eu entrei lá. E lá eu comecei a aprender toda a arte do circo e do teatro. E aprendi tudo lá, inclusive fui coordenador dessa escola de circo durante 6 anos, dando aulas de circo e teatro. A mágica eu já fazia. E o professor, o Renato, tinha visto que eu tinha facilidade com a mágica. E numa apresentação que teve aqui numa cidade vizinha, aqui em Tomazina, a gente foi, eu mais outros meninos lá, que tinha um evento, a gente foi lá. E eu fiz mágica. E eu gostei daquela sensação. Mesmo com vergonha, eu gostei daquela sensação de poder falar, mostrar a minha mágica e as pessoas gostarem daquilo. Foi aí que gerou a minha paixão por me comunicar.
por ajudar as outras pessoas, seja lá dar um sorriso num dia triste, ou entender uma mensagem, ou compartilhar um conhecimento. E depois disso, ano após ano, eu ia melhorando, porque comunicação é igual andar, é igual falar, é igual qualquer outra habilidade. Quanto mais você faz, melhor você fica. E depois disso, eu comecei a compartilhar esse conhecimento. Depois de eu ter percebido que eu tinha um desejo, mas a dor me impedia, talvez por causa dessa dor, se eu não tivesse aceitado o desafio de falar em público, de encarar uma plateia, talvez hoje eu estivesse, sei lá, trabalhando no mercado, no escritório, nada contra, mas assim, trabalhos que não necessita você falar em público. Porém, eu queria, era a minha vontade. Então me veio esse desejo de compartilhar com as pessoas. Foi onde eu comecei a fazer shows, espetáculos premiados nacionalmente, palestras no Brasil todo, em empresas, em faculdades, ensinando que é possível você falar de algo sério brincando e que todo mundo pode sim realizar o seu desejo, realizar a sua vontade, apesar dessa dor, esse medo de falar em público. Então eu não sei o que você trabalha, eu não sei o que você faz, se você está estudando direito, professor, quer ser artista, se você é cantor, não sei o que você faz, mas você pode ser aquilo que você quiser. Porém, você precisa de ferramentas. Não basta querer, não basta ter talento. Eu fazia mágica muito bem. Eu tinha o talento e eu queria, mas eu não tinha ferramenta. As minhas primeiras mágicas, os meus primeiros shows eram horríveis. Horríveis, de vergonha. Eu apaguei todos no meu canal do YouTube. E agora eu ainda não estou feliz, porque o legal é isso, é você não se contentar, não se acomodar, porque a zona de conforto é a pior armadilha que existe para o ser humano. Quando você se acomoda e pensa assim, agora eu estou bom. É aí que está o problema. A partir desse momento você começa a cair, porque você acredita que você está bom e por acreditar que você está bom você não se aperfeiçoa. E por vocês estarem aqui, isso já quer dizer que vocês estão buscando se aperfeiçoar e melhorar cada vez mais. Imagina que você mora lá na época das cavernas. E lá nas cavernas você precisava comer, precisava beber. Então imagina a situação. Que você é uma pessoa que mora lá na época das cavernas lá. E você precisa comer, precisa ir no rio, tomar água, alguma coisa. Porém, quando você sai da caverna, você escuta um barulho. E você vê um leão. E o leão começa a vir na sua direção. Diz aí, se você está com fome, tem um pé de maçã do lado do leão, o que você faz? Você vai mesmo assim, pega a maçã, ou você espera o leão ir embora, foge do leão primeiro e depois come a maçã. O que você faz? Responde aí. E se você vai tomar água, você está morrendo de sede, aí você vê o rio. Você está indo para o rio, está chegando. Quando você está a uns 10 metros do rio, você escuta um barulho. E você vê o leão de novo. E ele começa a vir na sua direção. E ele começa a vir cada vez mais rápido. O que você faz? Você fala assim, vou tomar água primeiro. Na hora que eu estiver bem pertinho, eu corro. Ou você foge, salva a sua pele e depois você toma água. Responde aí. Depois que você vai tomar água, né? Você quer fazer uma fogueira, daí você tá carregando um peso lá nas suas costas, levando aquele peso pesado pra caramba, aquele monte de lenha, de repente o leão vem atrás de você de novo. O que você faz? Continua correndo com aquele monte de peso ou você se desfaz de tudo aquilo para salvar a sua pele, para se salvar do leão? Bom, nos 3 casos, a não ser que você seja um super-homem, uma super-mulher, eu pelo menos correria das 3 formas. Se eu fosse comer e eu visse um leão, vou comer depois, capaz, eu quero salvar a minha vida. Quero salvar a minha pele, de qualquer forma. Esse é o nosso instinto de sobrevivência. E o que isso tem a ver com medo de falar em público? Quando você salva a sua pele, é porque o seu cérebro entende o seguinte: leão é perigo, perigo me faz mal, eu não gosto, então eu fujo. Entenderam? Muito bem. Milhões de anos se passaram e você se vê num palco, você se vê na sua sala de aula apresentando um trabalho e você precisa apresentar sozinho, não é em grupo, porque em grupo é sacanagem, porque num trabalho em grupo o que acontece? Sempre fica um segurando a cartolina, né? Sempre fica um aqui segurando a cartolina e as outras pessoas ali, uma falando, outra fingindo que está falando e se escondendo atrás da cartolina ali, nunca acontece trabalho nenhum. Então, falar em público é complicado. Falar em público remete ao mesmo instinto de sobrevivência, porque você se vê numa sala de aula. Você está na sala de aula, você está fazendo uma palestra, vai começar a apresentação do seu workshop, do seu seminário, apresentação da faculdade, trabalho de escola, reunião com a sua equipe, com o seu chefe, o chefe está lá, vai te assistir e você começa a morrer de medo. Sabe o que o seu cérebro faz? O seu cérebro lembra daquela situação, do medo, e ele tenta te salvar. Como assim, Rodrigo? Não estou entendendo ainda essa questão do medo, do leão, aí como que é?
Vou te falar um pouquinho sobre o nosso cérebro. O cérebro é dividido em 3 partes, que é chamado de cérebro trino. Funciona mais ou menos assim, ó. Neocórtex. O neocórtex deixa eu mudar aqui para ficar melhor para você, ó. Aqui, ó. O neocórtex é a parte responsável pela lógica e pela razão. Lógica e razão. Então, todas as decisões que você toma, que são lógicas, que você precisa usar a sua razão, você usa o neocórtex. Então, quando você vê uma promoção e 2 lojas, um produto lá tá R$10 e no outro tá R$9,25. A sua razão é que decide o que você vai querer. Se você vai querer o mais caro, porque é um pouquinho melhor, ou você vai querer o mais barato, porque você está querendo economizar, sei lá. Quando você tem que tomar decisões lógicas, é o neocórtex que funciona. O límbico é o responsável pela emoção. As mulheres têm esse estado da emoção um pouco mais desenvolvido, porque lá na época das cavernas, lá naquela época, não estou falando de agora, lá naquela época a função das mulheres era cuidar das crianças, era preparar a caça, era ficar ali cuidando da caverna, cuidando da casa, enquanto o homem ia fazer a caça. Então ela tinha mais tempo disponível para apreciar as coisas bonitas, para ver o crescimento das crianças, para ver a beleza das flores, para escutar os passarinhos. Então ela desenvolveu bem melhor do que o homem a emoção. O homem já é mais neocórtex, por isso que acontecem muitas discussões, porque o homem quer ter razão e a mulher ela se deixa levar mais pela emoção. Por isso é importante o equilíbrio. Agora, a parte que nos interessa é o reptiliano, que é onde está o instinto de sobrevivência. Reptiliano já remete lá àquelas épocas dos répteis lá, tudo. A parte reptiliana é como se fosse a primeira parte do nosso cérebro. A parte menorzinha que tem lá, fica mais ou menos atrás da cabeça aqui, e ela é responsável pelo instinto de sobrevivência. Então, quando você se sente em perigo, é o estado reptiliano, é o cérebro reptiliano que entra em ação. Quando você vai colocar a mão num lugar quente e você sente aquele perigo, cérebro reptiliano entrando em ação. Quando você vê o leão vindo atrás de você, lá na sua caverna, quando você vai comer, quando você vai beber, quando você está carregando um peso, é o cérebro reptiliano te salvando. Quando você vai fazer uma apresentação e você fala assim, eu tô com medo, eu não queria fazer isso, não tem como ser outro no meu lugar, eu não consigo falar em público, minha voz é feia, eu não levo jeito, eu não tenho dom, sabe o que seu cérebro faz? Calma, eu vou te salvar. Aí o seu cérebro reptiliano entra em ação e tenta te salvar. E como que ele tenta te salvar? Da mesma forma que o leão. Quando você vê o leão, sabe o que acontece no nosso corpo? Aumenta a adrenalina no nosso sangue, o sangue começa a correr mais rápido, você ganha mais energia nos seus braços, na sua perna, para você correr. E o seu cérebro desliga algumas funções, porque agora o mais importante é eu ter força e eu ter velocidade para fugir. Quando você vai falar em público, acontece a mesma coisa. Você fica nervoso, você fica tenso, você quer falar. Aí você manda mensagem pro seu cérebro. Tô nervoso, não tô gostando daqui, me salva. E ele fala, vou te salvar. E o que ele faz? Manda mais energia para suas mãos. Aí as mãos começam a tremer, porque você não pode correr. Aí você ganha mais energias nas suas pernas. Já tentou empurrar um carro ou uma parede, qualquer coisa pesada e não vai? E as perninhas começam a tremer? É a mesma coisa. É o seu sangue correndo mais rápido, é o seu cérebro mandando energia para suas pernas para você correr. A sua vontade é fugir, mas você não pode. Aí as pernas começam a ficar mole, aí você começa a tremer, começa a suar, porque o sangue começa a circular mais rápido, como se você estivesse fazendo um exercício, e você começa a suar. A garganta fica seca também, e você, em alguns casos, fica com dor de barriga. O que tem a ver a dor de barriga? A dor de barriga é o mesmo instinto de sobrevivência, é o cérebro reptiliano querendo te salvar. Lembra quando eu falei da madeira, que você está carregando lá uma madeira muito pesada, muito para fazer a fogueira lá, e o leão corre atrás de você? O que você faz? Você joga a lenha fora, ok? Porque o seu cérebro fala assim, está em perigo, não é hora de ficar carregando peso, descarregue todo o peso desnecessário. E quando você vai falar em público e você manda mensagem para o seu cérebro que você está nervoso, que você está nervosa, que você não queria estar ali, o seu cérebro fala a mesma coisa. Só que às vezes você acabou de comer uma feijoada, acabou de fazer uma refeição muito pesada, comeu demais, bebeu muito, está com a barriga cheia e na hora do nervosismo, na hora do desespero, o seu cérebro fala, descarregue todo o peso desnecessário. E é aí que está o problema, aí dá dor de barriga mesmo. Então, o nosso corpo ele é todo preparado e programado para se salvar. Ele não quer ficar em perigo em momento nenhum. Por isso, a primeira coisa a se fazer, para se falar bem em público, para perder esse nervosismo, é você não mandar a mensagem errada para o seu cérebro.
Eu estou com medo, eu não sou bom, eu vou tremer, eu vou errar, eu vou gaguejar. Tudo isso você está mandando mensagem para o seu cérebro. Eu não quero estar aqui, me salve. E se você mandar esse tipo de mensagem, com certeza ele vai te salvar. O seu cérebro reptiliano vai ser mais importante que o emocional, mais importante que o límbico. O cérebro reptiliano ele é o menor, porém ele tem mais controle do nosso corpo e das nossas atitudes. Então, mesmo que você use o racional, não, mas eu preciso disso aqui porque eu preciso dar nota, o TCC é metade da nota, é a apresentação. O reptiliano não tá nem aí, ele vai entrar e vai falar assim, salva a sua vida. Ah, mas o emocional, eu queria estar aqui, eu preparei com tanto carinho, eu estudei, eu me dediquei. O reptiliano entra em ação e fala assim, salve a sua vida. Por isso, não importa o que você tenta fazer, se você mandar a mensagem errada, você vai ficar assim. Aí vem todos aqueles sintomas de sobrevivência, como se você estivesse vendo um leão correndo atrás de você. Então diz aí, que tipo de sintoma que você tem? Mãos suadas? Você tem as mãos, a tua mão fica suando? Tremedeira, mão, perna, fica tremendo? Garganta seca, você tem que toda hora ficar tomando água. Claro que a gente tem que tomar água para ficar hidratando, principalmente eu que vou falar aqui um monte, eu já tô com água aqui para tomar. Mas aquela garganta seca que nem água resolve, que você toma água e parece que não resolve. Dor de barriga, você fica com vontade de ir no banheiro, fica com vontade, sei lá, fica com ânsia às vezes, vontade de colocar para fora tudo aquilo. Coloca aí no chat também. Esquece o conteúdo. Você é daquele tipo de pessoa que dá branco, está falando, de repente está lá e ai, como que era mesmo aquela palavra? Como que era aquilo que eu queria falar? Isso tem a ver com duas coisas. Primeiro é com o nervosismo, claro. Segundo, tem a ver com vocabulário. Só que isso nós vamos falar na aula de sexta-feira. Na aula 2, que é sobre entonação de voz, vício de linguagem, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, se você esquece o conteúdo, também tem uma parte lá. Mas principalmente é sobre o nervosismo. Você tem aquela vontade de se esconder? Ah, eu não queria estar aqui. Se eu pudesse, eu enfiava a cabeça debaixo da carteira agora, eu saía correndo, eu me escondia. Quando você pega a cartolina aqui, a pessoa está apresentando, você não vê que sempre tem um que vai fazendo assim, ó, e vai se encolhendo, só fica a testa aparecendo assim, e a pessoa fica escondida atrás da cartolina? Isso também é a mensagem. Eu tenho que me salvar. Porém, como eu não posso correr, pelo menos eu vou me esconder. Tá vendo como que nosso cérebro funciona? É louco, né? Mas é verdade. Não estou falando uma coisa para vocês que eu acho. Isso tem estudos, tem pesquisa, é comprovado e isso é fato. Nosso cérebro, ele funciona desse jeito. Muitas pessoas também têm vergonha de ser olhado. Ah, eu até falo, mas não fique olhando para mim. Você faz lá a apresentação? Faço, mas não olha para mim. Se olhar para mim, eu esqueço tudo. Ah, se olhou para mim, eu já começo a gaguejar, eu já começo a tremer e não vai dar certo, não vai dar certo. Não fique me olhando. Tem gente que é assim, né? Quem que é assim? Coloca aí no chat, eu sou. Coloca aí. Tem gente que tem medo de falar errado também, né? Errar palavras. Gente, desculpa. Errar algumas palavras é normal, tá? Desculpa se você escutar algum barulho de carro, caminhão passando aqui. É que mesmo fechando aqui todo o estúdio, os carros passam, é bem pertinho e faz barulho. E eu me engasguei com água. Bom, a pessoa tem medo de falar errado. Falar errado algumas palavras ou trocar alguns sentidos, até que é perdoável se a mensagem for boa. É claro que se você puder falar melhor, muito bom, porque se você fala errado demais, aquilo começa a chamar a atenção e se torna um vício de linguagem. O que é vício de linguagem? Bom, eu ia falar um pouquinho aqui, mas sexta-feira a gente fala melhor sobre vício de linguagem e sobre esse problema aí das palavras, ok? Vamos lá para algumas dicas então sobre o desbloqueio da ansiedade, ok? Vamos colocar aqui, ó. Desbloqueio da ansiedade. A ansiedade é a principal vilã desse sentimento aí de quero salvar minha pele. Por quê? Essa frase que eu vou dizer agora, a gente já poderia encerrar, você pode até anotar, pode tirar um print, fazer o que você quiser, mas a frase que eu vou falar agora poderia resumir todo o nosso curso, todo o nosso aulão. As 4 aulas se resumem nessa frase aqui, que é o seguinte: ninguém tem medo de falar em público. Você não tem medo de falar em público. Você não tem medo de se comunicar. O que as pessoas têm é medo do julgamento de quem está assistindo. Ninguém tem medo de falar em público, sabe por quê? Quando você está numa festa, está numa balada com seus amigos, você bebe, canta, conta piada, dá risada, fala alto, não está nem aí. Quando você está no churrasco, você faz a mesma coisa. Na sala de aula, se você estuda ou você estudou, sempre tinha o seu grupinho, seja lá no fundo, seja lá no canto, seja lá na frente, e você conversava com esse grupo. E esse grupo e a balada, todos esses lugares são público, são pessoas. E se você fala,
você não tem medo de falar em público. O problema é que quando você vai para um palco ou vai para uma apresentação, você se torna o centro das atenções. Agora está todo mundo me olhando, todo mundo me ouvindo, e agora qualquer erro, ai meu Deus, todo mundo vai saber. E o que vão pensar se eu errar? O que vão pensar de mim? Ai meu Deus, será que vão reparar minha roupa? Será que vão achar feio a minha voz? E se eu errar alguma coisa? Se eu esquecer? E a gente fica com medo do julgamento de quem está assistindo. Então ninguém fica com medo de falar em público, a gente fica com medo desse julgamento aí. Só que na verdade esse julgamento não existe. É um julgamento que só está na nossa cabeça. Porque se a pessoa foi ali, imagina uma palestra, por exemplo. As pessoas que foram ali na palestra, elas sabem que elas vão assistir alguém, elas foram ali para me assistir, e mesmo que elas estejam contra a vontade, que alguém mandou elas ir para lá, mesmo assim, elas não foram ali para me julgar. Ninguém foi com um caderninho falando assim, deixa eu ver o que esse cara vai falar de errado, que eu vou anotar aqui porque depois eu vou postar no Facebook. Não, ninguém faz isso. A pessoa vai lá porque ela quer te ouvir, ela quer saber o que você tem para transmitir. E quando você vai lá na frente, as pessoas que estão lá embaixo, as pessoas que estão te assistindo, elas têm o mesmo sentimento que você. Já aconteceu com vocês? Você tá vendo alguém falar lá na frente e de repente você vê que a pessoa tá tremendo, tá segurando um papel, você tá quase morrendo. E que ela fala e ela tá ofegante. A gente não fica com dó? Vocês não ficam com dó da pessoa? A gente fica com pena, né? De falar assim, ai meu Deus do céu, ai tadinho, tá morrendo de medo lá, tá com vergonha. Ah, mas também, eu também ficaria, ó, tá todo mundo olhando, olha só quanta gente aqui. As pessoas se compadecem de quem não está indo bem. Elas não julgam, elas não estão ali para tirar sarro, para julgar, a não ser que seja uma plateia muito cruel, a não ser que todo mundo que esteja ali não goste de você, não vá com a sua cara. Caso contrário, quando a gente passa uma situação de errar alguma coisa, de trocar uma palavra, ou de ficar nervoso, as pessoas se compadecem. Elas não estão ali para te julgar, elas estão ali para te assistir, e naquele momento você tem que incorporar o personagem de estrela. Eu sou a estrela do momento agora e eu vou lá dar o meu show. Então, ninguém tem medo de falar em público. O que as pessoas têm é medo do julgamento. E sabe por que esse medo do julgamento acontece? Porque a ansiedade toma conta. O que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que você antecipar algo que ainda não aconteceu. Hoje em dia, existem duas doenças psicossomáticas muito comuns. Comuns não quer dizer que são normais. Mas a depressão e a ansiedade, elas têm o mesmo princípio. Na depressão, a pessoa ela fica tão presa a uma coisa que aconteceu, a um sentimento ruim, a um trauma do passado, que nada mais no presente consegue melhorar. As pessoas pedem para sair, ela não quer, as pessoas pedem para conversar, ela não tem vontade, a pessoa não tem vontade de sair, não tem vontade de comer, e mesmo sem ela se controlar, mesmo sem ela ter vontade, alguns pensamentos ruins vêm à cabeça dela. Isso gerado de traumas, talvez, do passado, que nem ela se lembra. Não é assim, eu fico pensando em alguma coisa. Não, às vezes a pessoa simplesmente fica triste do nada, porque ela já se adaptou, o corpo já se acostumou com aquela sensação ruim. E na ansiedade é o contrário. Na ansiedade, a pessoa nem começou a fazer, ou ela nem chegou ainda na situação e ela já está se preocupando. Então, por exemplo, eu tenho uma viagem para fazer daqui 2 semanas e hoje eu já começo a pensar: ai meu Deus, e se der errado, e se eu perder o voo, e se a passagem der algum problema, e se as pessoas não gostarem, e se eu ficar doente, e se o carro explodir, e se eu tiver um acidente? E a gente já começa a pensar em tanta coisa que daí no final fala assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais. E aí a gente deixa de viver por uma preocupação antecipada dos fatos. Então a pessoa que ela tem ansiedade, ela antecipa o sofrimento mesmo sem esse sofrimento realmente existir. Então ela antecipa alguma coisa e geralmente antecipa para o lado errado. Dificilmente uma pessoa que tem ansiedade, ela antecipa de uma forma boa, tipo assim, eu vou lá falar e vai dar tudo certo, as pessoas vão gostar, vão me aplaudir, vai ser um show porque eu estudei, eu decorei, então eu vou chegar lá e vai ser muito legal. Não, geralmente é o contrário. Ai meu Deus do céu, eu vou chegar lá, eu decorei, mas eu não tô com muita certeza, acho que não vai dar certo, as pessoas não vão gostar, talvez deem risada de mim, vai estar aquela menina que eu não vou com a cara dela, aquele cara também eu não gosto, e se fizerem pergunta, o que eu faço? E essa antecipação gera essa ansiedade. E o que a ansiedade faz? Ela desencadeia os mesmos processos do instinto de sobrevivência. Sua adrenalina sobe, coração acelera, sangue correndo mais rápido, adrenalina, e você começa a sentir aquela coisa que não está acontecendo. Você está na sua casa, de repente você começa a sentir aquela aflição, coração batendo forte, e aquela vontade, você não sabe o que é, e aquilo é muito ruim. Porque a ansiedade ela é boa no momento certo. Por exemplo, se eu estou numa montanha russa, desculpa, se eu estou numa montanha russa,
É normal que eu fique ansioso. Eu tô vendo a subida, eu tô subindo e é normal que eu já vou ficando com adrenalina a mil, que eu sei que a hora que chegar lá em cima a coisa vai vir com tudo, e isso é bom, porque eu tô sentindo ansiedade, o sentimento de tristeza, o sentimento depressivo, que é um sentimento que vai para baixo, ele é bom nos momentos certos. Por exemplo, você perdeu alguma pessoa que você gostava muito, é comum você ficar triste. Só que nos dois casos nós temos que saber entrar e depois sair. Se você entra e fica, é onde a pessoa fica depressiva. E aí ela precisa de ajuda profissional, às vezes até de medicamento, ajuda mental, para ela poder sair. Ansiedade é a mesma coisa. A pessoa ela chega lá em cima, é bom ter ansiedade, mas quando passa, você tem que voltar ao normal. Se você chega na ansiedade e trava, você precisa de ajuda para alguém te puxar pro normal. E isso é ruim. Eu sei que é ruim, bem complicado. Então a ansiedade ela causa isso, esse medo de falar em público. Por isso que ela é tão complicada. Nós temos que desacelerar um pouco, pensamento acelerado, sabe? Você está fazendo aqui agora, se concentre no agora e não no que vai acontecer depois. Tanto na ansiedade quanto na depressão, nos dois casos, a depressão, a pessoa se preocupa demais com o passado. Na ansiedade, se preocupa demais com o futuro. E nos dois casos, ela não vive o presente, aquilo que está acontecendo agora. Curta cada momento. Se agora é o momento de você planejar a sua apresentação, planejar a sua fala, planeje a sua fala. Agora chegou a hora de eu me apresentar. É normal um pouco de ansiedade, como eu já disse. A partir do momento que eu não senti o friozinho na barriga ao subir no palco, a fazer uma live, posso me aposentar. Porque o legal de você falar em público é sentir o frio na barriga. Isso é normal. Mas eu tenho que saber voltar. Eu não posso ficar naquele sentimento de ansiedade, sei lá, 2 dias, um dia antes e ficar aquilo o dia todo, dia todo, dia todo. E isso acaba me fazendo mal, certo? Só tem uma diferença entre planejamento e ansiedade. Ah, Rodrigo, quer dizer que eu então não posso planejar as coisas? Planejar é uma coisa, ficar ansioso é outra. Por exemplo, eu tô desde ontem, antes de ontem, planejando tudo isso aqui. O que vocês estão vendo é só isso, mas tem iluminação, tem aqui uma acústica para melhorar o som. Eu tô com 2 monitores aqui na minha frente, com um celular, microfone, programas, tá o YouTube aberto, tá o OBS aberto, tá o PowerPoint aberto, tá um monte de coisa aqui. E isso é normal. Planejamento gerar uma ansiedade. Porém, se essa ansiedade toma conta e eu começo a me preocupar por antecipação, por exemplo, ai meu Deus do céu, a transmissão tá ruim, não vai dar certo, as pessoas não vão gostar, sabe o que acontece? Muitas pessoas desistem. Eu poderia chegar aqui e falar, pessoal, tá dando problema na transmissão, vamos marcar para outro dia e tchau. E pronto. Não. Insista, aceite o desafio e assim você vai aprendendo a superar a sua ansiedade. Você pode reconhecer o sofrimento. Por exemplo, se você tem ansiedade ou está começando a ter esses sintomas de ansiedade, você tem que reconhecer isso. Que você está se preocupando por antecipação, que você está sofrendo demais por coisas que não precisava, que você está elaborando situações na sua cabeça que talvez não existam. Você tem que reconhecer. E quando você reconhece um sentimento, você precisa deixar ele partir. Então, reconhecer eu estou muito ansioso, não tá legal, isso não vai me fazer bem, então você tem que achar alguma forma de soltar aquela adrenalina. Vai fazer exercício, vai fazer uma leitura, vai tomar um banho, vai meditar, vai fazer alguma coisa para você dispersar esse excesso de energia para que você não se prejudique. A ansiedade, ela acaba com muitos projetos e muitos sonhos, porque ela gera medo, ela faz com que a gente pense apenas no pior. Então, cuide disso aí. E também não confie na sua memória. Uma outra dica que eu quero deixar para vocês aqui, o que tem a ver isso com ansiedade? Porque quando você fica ansioso demais, é normal que você esqueça algumas coisas, porque você está deixando levar, lembra, lá pelo instinto de sobrevivência. Então o seu neocórtex, que é a parte lógica, acaba esquecendo alguns detalhes. Por isso, anota. Por isso que eu pedi para você anotar. Tenha sempre um bloquinho, um post-it, ou no seu celular um bloco de anotações também, não importa. O importante é que você não ache que é um super-homem ou uma super-mulher que não vai esquecer nunca das coisas, ok? Beleza. Pessoal, tá tranquilo, o áudio está saindo legal, a imagem está saindo legal, estão conseguindo entender? Como é que tá? O que vocês estão achando da aula? Me fala aí para eu ter um feedback de vocês aqui de como que tá, do que tá acontecendo aí, tá? E agora a gente vai falar sobre nervosismo e timidez, mas vamos ver aqui, pessoal, ó. Benê Cassiane dizendo que eu fico suando, meu rosto fica vermelho. O que que isso acontece? Por que o rosto fica vermelho? Porque o sangue está correndo mais rápido dentro da nossa... O sangue corre rápido, é igual você fazer uma corrida.
tenho certeza, quando você faz muito exercício físico e está muito calor, você também fica com o rosto vermelho. É a mesma situação. Tem a ver com essa preocupação de eu tenho que salvar a minha vida. E aí o seu coração começa a bater mais forte e o seu cérebro tenta te salvar de qualquer forma. A Tamires falou ali, ó, quando pequena eu chorava de tanta vergonha que sentia. Isso é a origem do medo. Então você passa por uma dificuldade quando era criança e quando você cresce, o adulto nada mais é do que uma criança que cresceu. Ela continua sendo criança ali dentro, só que ela agora está num corpo maior. Então todos esses medos gerados lá na infância a gente acaba levando também. É uma coisa para sempre? Não. Tem que ser tratada. Como? Com ferramentas. Essas ferramentas que eu vou passar para vocês aqui são ferramentas que já vão te ajudar. Que se amanhã você tiver que fazer uma apresentação, você já vai entender um pouco melhor como que você funciona. Porque a gente estuda tudo, né? A gente entende como que o aplicativo funciona, como que o celular funciona, como que os programas funcionam, como que a TV funciona, mas a gente não sabe como nós funcionamos. Como o nosso cérebro funciona. Por que que eu estou sentindo isso? Sendo que lá na festa eu falo igual uma tagarela, mas chego aqui na hora eu travo. O que que acontece? Eu brinco, dou risada, conto piada, mas a hora que é para brincar aqui na frente, eu só consigo falar sério. Então são coisas que nós temos que nos estudar. Então, as pessoas focam em como você tem que falar em público. Então, ó, você tem que entrar assim, você tem que se vestir desse jeito, você tem que comprar um microfone e tal, e tem que falar assim, tem que olhar desse jeito. Tá, mas e se eu não cuidar daqui? Porque é aqui que está toda a raiz. Adianta eu saber para onde eu tenho que olhar se eu morro de medo de olhar? Não. Não adianta eu saber que eu tenho que olhar para a cara das pessoas, para o rosto das pessoas, se eu nem consigo olhar. Não adianta eu saber que eu tenho que falar palavras difíceis se eu não consigo falar nem o básico, eu esqueço, me dá branco. Então a primeira coisa é você cuidar desse nervosismo, dessa ansiedade. Você saber ferramentas, e quando eu digo ferramentas, não é tomar remédio, não é fazer tratamento, não. Claro, se você tem a doença, a depressão, a ansiedade, tem que se cuidar, tem que se tratar. Mas eu tô falando dessa ansiedade que todo mundo tem, falar em público medo de falar em público é normal, todo mundo tem, inclusive eu. Lembra lá do comecinho que eu falei, no começo do vídeo? Que eu tinha medo de falar em público, tinha vergonha, era tímido? Se tem alguém que me conheceu aqui na época de faculdade, na época que, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, pode confirmar aí no chat como eu era muito tímido. As pessoas nem ouviam a minha voz dentro da sala de aula. Apresentar, então, meu Deus do céu, não fazia. E até hoje eu tenho esse medinho. Então, quais os sintomas que eu tenho? Por exemplo, se eu fosse fazer uma palestra agora, para 300 pessoas. Eu senti isso antes de começar a live, mas no presencial é bem maior. O que eu ia sentir? As minhas mãos iam ficar um pouco suadas, as minhas costas iam suar um pouco também, eu sou nas costas, no rosto não, mas nas minhas costas sim. A minha perna fica tremendo um pouco e algumas vezes eu fico também com dor de barriga, fico com vontade de ir no banheiro. Passa. Depois que a gente começa a apresentação, passa. Já percebeu isso? Que você fica tremendo, você fica suando, você fica gaguejando, dor de barriga. A hora que acaba a apresentação, o que acontece com todos esses sintomas? Some. Por que some? Porque você mandou a mensagem para o cérebro. Agora já estou na minha caverna, já estou salvo, não estou mais em perigo. E o seu cérebro fala assim, beleza, então eu vou desligar todas as funções de salvamento. E ele vai desligando. Sua adrenalina baixa, seu coração desacelera e tudo volta ao normal. Tá vendo só como que funciona? Quando você entende esse funcionamento, fica mais fácil. Que daí você fala assim, opa, olha o meu cérebro querendo pegar a peça em mim. Ah, Rodrigo, mas o que eu tenho que fazer então para não mandar essa mensagem pro meu cérebro? Minta. Tá? Tem um livro. Já viram aquela frase? Uma mentira dita várias vezes acaba se tornando verdade? Isso funciona para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele funciona dessa forma. Quando você está assistindo um filme, está assistindo uma novela, se você estiver muito envolvido, muito empolgado com aquela série, com aquele filme, o que acontece? Você começa a ter as mesmas sensações que os personagens. Você chora, você sente medo, sente terror, raiva, você sente a mesma coisa que as pessoas estão lá, mesmo você sabendo que é uma ficção, que não é verdade e que você não está lá e que você está atrás da telinha. O nosso cérebro é muito louco e ele acredita que é com você. Por isso, minta para você mesmo. Quando for fazer uma apresentação, troque o eu tô nervoso por tá tudo tranquilo. Vai dar tudo errado por vai dar tudo certo. Eu já me planejei, já tá tudo certo. Ah, Rodrigo, mas eu sei que eu tô nervoso. Minta mesmo assim. Fale em voz alta. Vá para frente do espelho e fale. Nossa, mas por que para frente do espelho? Explicação científica também. Quando você fala olhando para o espelho, quando você fala olhando para você mesmo, o seu cérebro não entende que aquilo é um reflexo. Ele acha que é alguém falando para você e você automaticamente se sente melhor. Por exemplo, tem dois amigos. Esse aqui tá morrendo de medo, tá muito nervoso de falar em público. Se o outro amigo fala assim, cara,
Você vai fazer muito bem, você fala bem, você treinou, eu vi sua apresentação, eu vi seu ensaio, todo mundo aqui gosta de você, teve gente que foi lá e fez qualquer coisa e o teu tá muito melhor, você vai arrebentar. Sabe como que o cara fica? Bem. Melhora ouvir isso de outra pessoa, não melhora? Quando você tá mal, você não gosta de que outra pessoa fale coisas boas pra você? Pois é, só que nem sempre você pode ter outra pessoa pra falar. Quando você não tiver, faça você mesmo. Vá pra frente do espelho, pega seu celular, olhe pra você e diz: vai dar tudo certo, cara, vamos lá, vamos arrebentar, o pessoal vai gostar, vai ser muito bacana. E isso que eu tô falando pra você é o que eu falo pra mim toda vez que eu vou fazer uma apresentação, inclusive hoje. Eu faço isso. Aonde tiver um espelho ou com um celular, eu olho para mim e eu repito essas coisas. E o meu estado de espírito fica melhor, eu fico mais tranquilo, eu respiro melhor e eu consigo fazer com mais qualidade. Então, minta para você mesmo e o seu cérebro vai começando a acreditar. Chega um momento que ele acredita naquilo. E quando você fala, vamos lá que vai dar tudo certo, sabe o que acontece? Você faz a sua apresentação sem medo, só com medinho normal, igual o friozinho na barriga da montanha-russa. Quando você vai andar, já que eu falei de montanha-russa, quando você vai andar de montanha-russa, não dá medo? Ai, eu tô com medo, ai meu Deus do céu. Mas você vai. Depois que você passa tudo ali, você grita, berra, coração acelera, meu Deus do céu, sai tudo descabelado. Quando você sai da montanha-russa, qual que é a primeira coisa que você faz na hora que você olha pro teu amigo? Vamos de novo? Por quê? Porque o legal é a emoção. A partir do momento que você for na montanha-russa e ficar assim, ó, não tem mais por que você subir na montanha-russa. Porque não te gera emoção nenhuma. Então, por isso, falar em público precisa gerar emoção. Se não causar isso, não é bom. Então, nervosismo e timidez. O nervosismo ele é muito centrado nessa questão da ansiedade. Quando você fica ansioso demais, o seu sistema nervoso começa a mandar sinais para você que você está em perigo. E aí vem todos aqueles sintomas que eu já falei para você, da tremedeira, do suador e medo e tudo mais, acontece isso aí. Mas agora eu quero falar para você da timidez, Eu disse para vocês que eu era tímido, certo? Falei para você que eu era tímido, que eu tinha vergonha de falar em público ali e tudo mais. Mas eu descobri uma coisa. Quando eu vejo pessoas falando assim, ai, Rodrigo, eu sou muito tímido, eu queria perder essa timidez. E faz curso e tudo mais e não perde a timidez. Ah, eu era tão tímido, agora não sou mais. Mentira, a pessoa continua sendo tímida. Eu sempre fui tímido, eu sempre tive vergonha. Tanto que as pessoas que me conhecem na vida pessoal, conhecem o Rodrigo fora dos palcos, inclusive deve ter bastante gente aí que me conhece no chat, amigos aí, pessoal que eu já trabalhei, que já teve a oportunidade de me conhecer fora dos palcos, sabe que eu sou uma pessoa tranquila. Que eu não fico fazendo mágica 24 horas por dia, que eu não fico fazendo palhaçada, que eu não fico conversando, que eu não chego num lugar e saio gritando, mexendo com todo mundo. Eu sou bem na minha. Eu sou introvertido. Introvertido é uma pessoa que ela é igual ao extrovertido, só que ela se realiza com ela mesma, tranquila, ela não precisa da agitação, da badalação, da bagunça, ser o centro das atenções. Se você é pai, provavelmente quando você está conversando com seus filhos, você fala de um jeito. Quando você vai falar com o seu chefe, você fala de outro jeito. Quando você vai falar com seus amigos, você fala de outro jeito. Quando você vai falar só com aqueles conhecidos que você vê de vez em quando, é de outro jeito. A mulher também. Quando ela vai falar com os filhos, ela fala de uma forma. Quando ela vai falar com a mãe, ela fala de outra forma. Com o marido, ela fala de outra forma. Com as amigas, ela fala de outra forma. Nós somos várias pessoas em uma só. E é isso que nós temos que fazer. Você não precisa deixar de ser tímido. Se você é tímido, não precisa deixar de ser tímido. Se você tem vergonha, não precisa deixar de ter vergonha. Você só não pode deixar que o sentimento tome conta de você. Você pode ter sintomas bons de ansiedade? Pode. O problema é quando a ansiedade toma conta de você. Depressão? Pode. Sim, é um sentimento, mas ela só não pode tomar conta. Vergonha, timidez é uma característica das pessoas. Tem pessoas altas, pessoas baixas, pessoas que falam rápido, que falam baixo, pessoas tímidas e pessoas não tímidas. E tá tudo certo. A timidez nada mais é do que uma certa insegurança com alguma coisa, ou com você, ou com o seu corpo, ou com a situação, ou com as pessoas. É a vontade de fazer bem feito. Você quer fazer bem feito o negócio. E daí por você ter um pouquinho de medo, um pouquinho de insegurança, vai que dá errado, você fica na sua. A timidez ela não precisa ser eliminada, porque ela é uma característica. É a mesma coisa de eu ver uma pessoa que fala, que tem a voz grossa, e eu falar assim, você não pode ter a voz grossa.
Porque o normal é ter uma voz mais fina. Nós não precisamos deixar de ser tímidos. Olha só que alívio pra você agora, em que achou que eu ia falar pra você que você tem que curar essa timidez, tem que mandar isso embora, tem que... Não, vamos lá, vamos, é isso aí. Não, você pode continuar sendo tímido, você só não pode deixar tomar conta. Apenas represente o que você gostaria de fazer e como você gostaria de fazer. Como você gostaria de fazer? Por exemplo, como que eu gostaria de fazer uma palestra show com mágica? Com energia, onde a pessoa desse risada, gostasse, onde eu falasse o conteúdo, falasse de um jeito simples, que todo mundo entendesse, e no final a galera aplaudisse, gritasse, aplaudisse em pé. Então, para chegar nesse nível, eu não posso chegar lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo, eu vim aqui fazer uma palestra bem motivacional para vocês, tá? Não vai rolar! Eu preciso ter a energia, eu preciso interpretar, me apresentar da forma que eu quero que eu tenha o resultado. Se você quer que as pessoas gostem, você tem que agir da forma que elas gostam. Se você, agora, depois que eu saio do palco, depois que você sai da sua apresentação, pode ter a sua vida tímida normal, você pode ser introspectivo, tá tudo certo. O mundo não é dos extrovertidos. As maiores invenções, as maiores sacadas do mundo são por pessoas introvertidas, pessoas que têm o tempo para ela mesma, que se realiza com os pensamentos, com as atitudes, com ela mesma. Todo mundo conhece ou já ouviu falar nessa pessoa aqui, né? Quem que é essa daqui? Essa daqui é a Lady Gaga. Porém, você consegue ver uma diferença bem nítida na expressão corporal, na expressão facial dela durante um show, onde ela está ali em cima do palco, onde ela está ali no seu show, e ela na vida pessoal saindo ali. Então a Lady Gaga é uma pessoa assumidamente tímida, ela é tímida, mas se você ver um vídeo dela, assistir um show dela, com certeza isso não vai passar pela sua cabeça. Nossa, ela é tão tímida, né? Não, porque a imagem que ela passa, ela está transmitindo, ela está representando uma imagem positiva, uma imagem de confiança ali para ela. Jim Carrey. Quem imaginava que o Jim Carrey é um cara tímido? Sim, ele é muito tímido, muito reservado na vida pessoal dele também. E os personagens que ele faz sempre relevantes, sempre mostrando um cara, nossa, cheio de energia, com aquela pose, aquela postura. E na verdade, na vida pessoal, ele é uma pessoa tímida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas eu sou muito tímido. E eu conheço pessoas incrivelmente tímidas que quando sobe num palco, quando começa uma apresentação, dão um verdadeiro show. Então, timidez não tem nada a ver com qualidade. Você pode ser uma pessoa tímida, sim, uma pessoa introvertida, sim, e fazer um trabalho de extrema qualidade, de muita qualidade. Então, não se preocupe se você tem um pouquinho de timidez aí, que isso é normal. Outra pessoa também que é muito tímido, outro artista que era tímido, Albert Einstein. Essa foto dele mostrando a língua aqui, todo mundo conhece, todo mundo já viu. E essa foto, ele estava saindo de um evento, estava dentro de um carro, e o jornalista pediu para tirar uma foto e falou, dá um sorriso. E ele já estava cansado de jornalista, no final da noite já, e mostrou a língua, e o fotógrafo na hora tirou essa foto aí que eternizou e para sempre é usada. E todo mundo achava que ele não gostava, que as pessoas falavam assim, ele vai ficar com, imagina, um cientista renomado mundialmente com uma foto com a língua de fora, e os jornais mesmo assim publicaram, e ele adorava, tanto que ele mandou reproduzir um monte dessas fotos, ele cortou as pessoas que estavam do lado, tinha uma mulher e um homem do lado dele na foto original, e ele dava de presente para as pessoas, ele autografava e dava essa foto com a língua de fora. Só que na vida pessoal, Albert Einstein era um cara muito reservadão, muito tímido. Pode ver que ele não ligava muito essa questão de aparência e tudo, e ele era na dele. Por isso, timidez não tem a ver com qualidade, não tem a ver com talento. Outro cara também, Michael Jackson. Michael Jackson, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Que quando ele estava dando uma entrevista, ou estava em algum lugar, num momento mais informal, a expressão corporal dele era muito retraída. Também, se você for ver a história dele, o que ele passou na infância dele com aquele pai dele, ele tem todos os motivos, tinha todos os motivos do mundo para ser aquela pessoa com uma voz mansa, tímido, olhar baixo, olhava sempre por baixo e morrendo de vergonha em tudo. E quando você vê o cara no palco, quando você vê os shows, as apresentações dele, não tem o que falar. O cara é, até hoje, um dos melhores do mundo aí, pela postura e pela presença de palco que ele tinha. E se você apenas conhecesse o artista, você jamais falaria que ele era tímido.
Então, mais uma vez, timidez não é problema. Você pode ser um excelente comunicador, fazer o seu trabalho da melhor forma possível, sem precisar necessariamente ser uma pessoa extrovertida, que está em todo lugar e que se aparece. E também, no palco, eu sou muito fã dele. Sou muito fã das músicas, principalmente da linguagem corporal dele no palco. Ele sozinho, num palco gigantesco, ele toma conta do palco todo. E a forma com que ele se apresenta encanta as multidões que assistiam. Porém, fora do palco, cara super tímido. Morria de vergonha, uma voz calma também. Ele mesmo confessava que era muito tímido. E como sempre, as pessoas não acreditam. E aqui, Silvio Santos. Silvio Santos também é o maior comunicador que existe. Eu considero o maior comunicador que existe. Eu tenho um sonho, uma vontade muito grande de ir no programa dele. Era um dos meus planos desse ano, ir no programa do Silvio Santos para fazer mágica lá naquele concurso de mágicos, apenas para conhecer ele. Não importa se eu ia ganhar, se eu não ia ganhar, mas eu queria conhecer ele porque o cara já tá velho, né? Daqui a pouco, né? Sei lá. Então eu queria conhecer o Silvio Santos porque como comunicador e a história dele, eu tenho um livro que conta da biografia dele, que conta toda a história desde a época de criança, e se você ver a história dele. E o apelido do Silvio Santos, quando ele entrou no rádio, era o Peru que Fala. Por que era o Peru que Fala? Porque quando alguém fazia alguma brincadeira com ele, ou zoava com ele, falava alguma coisa, ele ficava muito vermelho, igual muitos que estão aqui, inclusive eu também era assim. Ele ficava muito vermelho, muito vermelho, muito vermelho. E como ele era do rádio, as pessoas falavam, olha lá o Peru que Fala, por ele ser tímido demais. Tanto que você não vê entrevistas do Silvio Santos. Quando você vê ele lá em Orlando, que é onde ele tem a casa dele, que ele vai tirar as férias, lá que as pessoas encontram ele na rua, no mercado, sempre com uma postura, ele trata bem, é super educado, mas sempre com uma postura recatada. Você vê que ele não fica se mostrando, apesar das roupas dele bem coloridas, mas ele é bem na dele. Já quando começa o programa, ele se transforma. Ali é o artista. Ali não é a pessoa do Cenoura Bravanel. Ali é o artista Silvio Santos. Então, agora que a gente já entendeu que falar em público é normal, que todo mundo passa por isso, que não é um problema exclusivo seu, que todo mundo fica nervoso, todo mundo tem ansiedade, todo mundo dá essa tremida aí também, e que é normal. A gente apenas não pode deixar com que isso tome conta da gente, ok? Pessoal, perguntas então. Mandem para mim, eu vou colocar aqui no chat, eu vou colocar valendo. E assim que eu colocar valendo, as perguntas que estiverem abaixo do meu valendo é que eu vou ler ali para responder, tá? Porque não tem como eu voltar agora para poder entender, beleza? Então vamos colocar aqui. O áudio tá bom, né? A imagem tá travada. Que bom. Pelo menos o áudio, vocês ouvindo, tá? Ótimo. Eu tô digitando aqui. O Paulo falou que tá ouvindo o som das teclas. Eu tô digitando aqui, tô tentando resolver o problema. Enquanto não aparecem as perguntas ali, vou dar uma dica para vocês. Sempre que for fazer uma apresentação, vista-se bem e esteja bem com você mesmo. Por que que isso é importante? Se vestir bem, estar bem com você. Porque já tem tanta coisa passando na sua cabeça que se você não tiver focado exclusivamente no seu conteúdo, o risco de você esquecer alguma coisa ou de fazer alguma besteira é maior. E se além da preocupação com o conteúdo, você tiver que se preocupar porque a sua roupa não está do jeito que você queria, aquela calça você não gosta, ou você não está se sentindo bem naquele dia, ou seu cabelo está desarrumado e você está com medo de alguém perceber, é mais uma coisa para o seu cérebro se preocupar, é mais uma coisa para o seu sistema reptiliano falar, se salve, salve a sua vida e saia daí de uma vez. Por isso, vista-se bem, esteja bem com você mesmo, que é a melhor coisa para você fazer uma apresentação de qualidade. A Renata, com esse exemplo, já me sinto muito mais confiante. Que bom, Renata, que bom, que legal, porque essa é a intenção, a gente acreditar que pode, que nós temos potencial sim. Ninguém é melhor do que ninguém, nós não somos diferentes, nós apenas temos que aprender a usar as ferramentas corretas. Você não precisa copiar ninguém, ser igual a ninguém. Você se conhecendo é o grande passo para que comece e consiga se desenvolver muito melhor. O que mais? A Bárbara, achei muito interessante, não sabia que eles eram tímidos. Pois é. Eles são tímidos. E tem vários, assim como eles, astros de Hollywood, do Brasil. Faustão. Quem diria que o Faustão é tímido? Faustão é. Pode ver que ele usa um papelzinho sempre na mão dele para ler os recadinhos ali. E fala assim, mas isso é normal. Não, porque todo jornal, todo programa tem um teleprompter, que é uma tela que fica passando as informações. E por que ele fica com um papelzinho? É uma técnica que talvez não sei se vai dar tempo de falar isso para vocês no aulão, é a técnica da muleta, que eu ensino no meu curso de comunicação, que é uma técnica para pessoas tímidas, para como você ter mais confiança. E o Faustão ele faz isso.
Inclusive, ele mesmo fala muito isso, inclusive em entrevistas bem mais antigas dele, que ele é muito tímido. E provavelmente, talvez quando ele era menor, ele deve ter sofrido muito bullying por ele ser gordinho, sei lá, alguma outra coisa, que ele desenvolveu uma timidez muito grande. Porém, tá aí até hoje na televisão fazendo sucesso no seu programa e ninguém imagina que é uma pessoa tímida. Não confie na sua memória e tenha anotações. Teve gente que falou aí nos comentários, que eu vi lá em cima, falando assim que esquece o que tem para falar. Então você se planeja, tudo certinho, estuda, decora, chega na hora, você esquece. Isso acontece porque muitas vezes nós acreditamos que já está tudo decorado, então é só chegar lá e fazer. Na hora da apresentação é tanta coisa para você se preocupar que às vezes o conteúdo fica de lado e o seu cérebro te sabota. Por isso, em apresentação, a regrinha de colar faz bem. Na escola que você não pode colar, mas na apresentação pode. Então, que seja uma anotação na sua mão ou num papelzinho, em algum lugar, tenha sempre uma anotação. Nos meus shows de mágica, por exemplo, dentro da minha mala, e olha que eu já faço, o espetáculo Abracadabra mesmo, é um espetáculo que eu já faço ele há mais ou menos 8 a 9 anos. Eu já sei todas as mágicas que eu vou fazer, a sequência delas, né, claro? A sequência das mágicas, o que eu tenho que falar, como que eu tenho que fazer, e mesmo assim, dentro da minha mala, eu tenho um papelzinho com a sequência de todas as mágicas e tudo que eu tenho que fazer. Porque vai que um dia eu esqueço. Aí eu posso ir lá, copiar, dar uma olhadinha na minha cola e pronto, tá resolvido o problema. Então nunca confie 100% na sua memória. Ah, não, já tá tudo certo, já estudei, já decorei bastante. Não confie. Não tem problema nenhum você ter uma colinha ali, a não ser que seja uma prova oral, né? Mas não tem problema nenhum você ter uma colinha ali do que você precisa falar. Conheça o seu público e não peça desculpas. Opa, o que tem a ver isso aí? Conhecer o seu público para quem que você está falando? É para criança, é para adolescente, é para o seu chefe, são para professores. A pessoa está nervosa. Aí ela começa a apresentação já assim. Ai, vocês me desculpem, eu tô muito nervoso, tá? Ó, me desculpa se eu errar alguma coisa. A pessoa já tá... Olha a ansiedade, olha a antecipação do sofrimento. Eu já tô me desculpando se caso eu errar. Gente, não é assim que funciona. Eu me desculpo se eu errar. Então, por exemplo, eu me engasguei com água, aí eu peço desculpa. Não vou lá no começo da live falar, pessoal, vocês me desculpam se eu engasgar com a água. Pessoal, vocês me desculpam se a live ficar travando. Porque eu não posso antecipar. As desculpas ela é feita pro momento. Aí você até pode fazer. Porque se você já começa se desculpando, você já se coloca na defensiva. E daí, se alguém que está na defensiva, não tem nada para acrescentar na minha vida. Entendeu? É isso que eu tô falando assim. O público pensa quando você vai fazer alguma coisa. Fala, pô, o cara já tá se desculpando ali, ele não tá confiando nem no taco dele. Então você faz, claro, você seja educado com o público sempre, mas não fique perdendo tempo pedindo desculpa por uma coisa que nem aconteceu ainda, certo? Aceite desafios e oportunidades disfarçadas. O que é isso? As oportunidades na nossa vida, às vezes, elas vêm disfarçadas. De uma aula, de uma conversa, os desafios são assim. Então, aceite o desafio. Próxima vez que alguém falar para você assim, quem que pode passar isso aqui para mim em tal lugar? Levante a mão e fala, eu. Quando você tiver uma dúvida e estiver num lugar, alguém falar, alguém tem uma pergunta? Levanta a mão e fala, eu. Aceite os desafios de falar em público. Quando você começa a aceitar os desafios, fica muito mais fácil. E quinto, respire e fale com calma. Quando você está nervoso demais, é normal que a sua respiração fique mais ofegante. E quando você respira com calma, fala mais devagar, você consegue melhorar isso. Você consegue ficar melhor na sua comunicação. Então, respire e fale com calma, beleza? Realmente, o YouTube não está ajudando mesmo. Não está nada legal assim. Pessoal, então, já que não está dando ali, vou pedir para vocês, entrem no Telegram, tá? No canal do Telegram. Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, para vocês poderem acessar lá no Telegram. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Aqui, beleza. Aí, tá vendo aqui, tá vendo aqui no cantinho? Esse QR Code aqui é do Telegram, do canal do Telegram. Então,
acessa ele aí, ou se você tá com o celular agora e não consegue, tira um print, depois olha, ou em cima, ó, em cima do QR Code tem o link, anota aí o link e depois entra lá no canal do Telegram se você ainda não está, tá? Se você já tá, beleza. Se você não tá, ou me manda um direct, manda uma mensagem para mim no Instagram também, ou no WhatsApp, quem mandou mensagem lá também, pode mandar que daí tem. E tem também aqui o Instagram. O meu Instagram aqui, Rodrigo Monsil, também tem o @comunicador de impacto, que é onde a gente fala mais sobre a parte de comunicação. E o meu, Rodrigo Monsil, onde você vê minhas palestras, shows, viagens, tudo mais, tem lá. Então,